Pai do Senhor Jesus Cristo, meu amado, livro de Gênesis, no capítulo 3, gostaria de meditar com você. Só que antes vamos pedir a bênção do Senhor sobre o estudo, para que nós possamos compreender a sua palavra. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos ajuda a compreender a tua palavra nesse exato momento. Nós te suplicamos no doce e no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O livro de Gênesis capítulo 3 é registrado a queda de Adão e Eva. Veja como é interessante aqui, porque no capítulo 2, o versículo 16 e 17, Deus ele começa a falar com Adão e Eva que eles não poderiam comer daquele fruto proibido, a qual Deus havia colocado sobre o jardim. Deus disse para eles que de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer, porque se no dia que vocês comer, certamente morrerá. Aí o versículo 3 mostra, já vem relatando sobre a queda. Olha o que diz o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, escondeu-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha como é interessante aqui essa história, porque Deus ele começa falando para Adão e Eva que eles não poderiam, em hipótese alguma, comer daquele fruto proibido. Porque no dia que eles comessem daquele fruto proibido, certamente eles iriam morrer. O que é interessante aqui é que a partir do momento em que Adão e Eva eles comem do fruto, eles não morrem imediatamente. Aí o processo começa a acontecer no momento em que Deus vem ao encontro, como era de costume, Deus vem ao encontro de Adão e Eva. E nesse momento em que Deus vem ao encontro de Adão e Eva, sabe o que acontece? Eles começam a se esconder. E Deus começa a perguntar para eles o que aconteceu, e Deus começa a chamar. Vocês comessem da árvore que eu proibi que vocês comessem. E Adão e Eva começam agora, um colocar a culpa no outro. Adão falando que a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Deus vai para Eva, pergunta o que foi que aconteceu, e Eva agora diz que a serpente enganou ela, como de fato enganou. Mas o que é interessante aqui, queridos, porque Deus, sendo Deus onipotente e onisciente, Deus sabia que Adão e Eva haviam cometido o pecado. Esse texto ele é muito bonito, é um texto muito forte, porque aqui a gente começa a perceber o plano da redenção e o plano da salvação. Vejam o interesse de Deus. Mesmo sabendo que Adão e Eva haviam cometido o pecado, Deus foi à procura. O texto diz que Deus ele procurou. O versículo 10 e o versículo 9 mostra claramente o quanto Deus amava Adão e Eva. Mesmo sabendo que eles haviam cometido o pecado, Deus foi à procura deles. Deus queria que eles entendessem e compreendessem que o seu amor era um amor eterno. Sabe? Se eles obedecessem ao Senhor, não teria acontecido isso. Porém, eles desobedeceram ao Senhor. E agora eles estavam com vergonha diante do seu Criador. E Deus começa agora a conversar e fazer algumas perguntas para que eles realmente respondessem a esses questionamentos. Para que eles entendessem e eles admitissem o seu erro. Mas aqui a gente percebe a misericórdia e o amor que Deus tem pelo ser humano. Sabe, Deus, se ele quisesse, ele nem mesmo viria ao encontro de Adão e Eva. Mas aqui demonstra o amor que Deus tem por cada ser humano, independentemente, meu amado, do que você faça. Deus te ama. Jesus Cristo, ele é apaixonado por você. Sabe, eu fico aqui imaginando aquela cena, Deus sabendo que Adão e Eva haviam cometido o pecado, e Deus agora indo ao encontro deles, e eles agora se escondendo entre as árvores. Que cena! Imagine aí esse momento. E Deus agora sabendo das consequências que iria agora trazer para Adão e Eva. Porque Deus, mesmo sendo Deus amoroso, mesmo sendo um Deus misericordioso, mas as consequências da escolha de Adão e Eva, ele não poderia tirar. Eles teriam que sofrer essas consequências. E olha, que consequência triste é aqui, porque Adão e Eva eles teriam que morrer. A morte nunca fez parte dos planos de Deus. Deus
Ele criou o ser humano para que o ser humano vivesse e vivesse vida eterna. A prova está a partir do momento em que Adão e Eva, eles de fato agora começam a reconhecer que eles pecaram e que desobedeceram à voz do Senhor. Deus envia 2 querubins para que pudessem guardar a árvore da vida, para que Adão e Eva agora não pudessem comer mais. Porque senão assim, se eles comessem, o pecado seria agora imortal, ou o pecado seria eternizado. Você imagine agora, Adão e Eva se afastaram de Deus, desobedeceram, e agora se eles tivessem acesso à árvore da vida, Deus, ele é misericordioso, Deus é maravilhoso, mesmo trazendo algumas vezes algumas situações que somos nós mesmos que escolhemos, nesse caso as consequências das escolhas de Adão e Eva. E essas consequências eles teriam que colher, mas mesmo assim Deus é misericordioso, e a prova do amor de Deus está aqui. Deus foi à procura, queridos. Quando nós praticamos algo que desagrada ao Senhor, Deus, ele vai ao nosso encontro. Deus, ele não vem para nos condenar. Deus ele condena a atitude, aquilo que a gente muitas das vezes escolheu e praticou. Mas Deus, ele não condena o ser humano em si. É os seus atos, as suas escolhas. Na verdade, todas as nossas escolhas, elas têm consequências. E consequências essas que muitas das vezes machuca, fere, até traz a própria morte. Mas aqui a gente consegue entender e perceber o quanto Deus, ele é um Deus de amor. Deus foi à procura de Adão e Eva. Sabe, Deus está falando para você que se afastou do Senhor. Essa mensagem é para você que acha que Deus, ele não perdoa mais o seu pecado. Deus perdoa sim. Quem está falando isso para você é o inimigo de Deus, que ele não perdoa o seu pecado, que ele não te ama. Isso é um engano do inimigo. Jesus Cristo te ama. A maior prova está aqui. Aqui demonstra realmente o amor e o quanto Deus, ele se importa com o ser humano. Quando o ser humano cai, é o próprio Deus que vai à procura. É como uma criança que está engateando, quando ela se machuca e cai, o pai corre lá, ou uma mãe, para poder o socorrer. Nem assim é Deus. Deus, ele se preocupa com a sua vida. Deus se preocupa com o que você está passando, meu amado. Entenda isso. Jesus te ama, mas ele quer que você volte para os seus braços de amor. Até quando você vai viver a ilusão desse mundo? Até quando você vai viver achando que esse mundo tem algo de bom para te oferecer? Porque esse mundo não tem. Tudo que esse mundo tem para oferecer é apenas ilusão. Veja, a prova está aqui. Quando Adão e Eva, eles escolheram fazer a sua própria vontade, eles decidiram fazer aquilo que a serpente havia dito, eles começaram a se envergonhar de Deus, a terem vergonha, e começaram a esconder-se entre as árvores do jardim. É justamente isso que o pecado faz na vida de um ser humano. Quando nós cometemos um pecado, a gente tem vergonha de Deus. E aí o que é que acontece? A gente vai alimentando esses sentimentos e esses pensamentos, isso vai se tornando algo natural, e a gente naturalmente vai se habituando e vai acostumando a viver uma vida de pecado, achando que isso agrada a Deus. E não agrada, pelo contrário. Ou a gente diz, não, eu não tenho mais chance para mim, não tem mais como eu retornar, então eu vou mergulhar no pecado. Cada vez mais que você mergulhar no pecado, você vai sentir-se como se você não fosse mais amado por Deus, porque o pecado, ele traz essa sensação de que não tem mais saída para você, de que não tem mais alternativa para você, que você precisa entregar a sua vida completamente aos prazeres dessa vida. Mas o Espírito Santo está falando aqui para você agora através dessa mensagem. Reconheça que você é um pecador e reconheça que você necessita da graça do Senhor, que eu necessito também da graça desse Deus maravilhoso. Eu começo a imaginar, eu começo a pensar aqui, e eu me coloco nessa cena. Todas as vezes que eu cometo um pecado, e o pecado ele tenta me afastar de Deus, Deus vem à minha procura. Ele diz, filho, eu estou aqui, filho, eu te amo. Filho, você é especial para mim. Sabe, quantas vezes eu tenho magoado o coração de Deus? Quantas vezes eu tenho ferido os princípios do Senhor? E mesmo assim Deus fala para mim, eu te amo, do jeito que você é. Jesus te ama do seu jeito aí.
com a sua deficiência, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com o seu desejo carnal. É dessa forma que Deus te ama. Agora veja, Deus ele quer que a gente tenhamos uma vida diferente. A partir do momento que você entregar a sua vida a Ele, você vai ver o quanto as coisas vão melhorar e quanto as coisas vão mudar na tua vida. Entenda uma coisa, meu amado. Deus te criou para que você vivesse uma vida de santidade e uma vida de dedicação a Ele, porque Ele criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher. Hoje a gente consegue perceber que o caráter de Deus está sendo julgado pelos seres humanos, pelo próprio ser humano, porque muitas pessoas têm representado a Deus de uma forma errônea. Mas eu quero dizer aqui, para finalizar essa mensagem, que esse Deus que muitos têm pregado por aí, que esse Deus que muitos têm falado por aí, que é um Deus vingativo, que é um Deus punitivo, que é um Deus que quando você pratica o pecado, Ele é um Deus que Ele vai lá e Ele realmente lhe corrige. Olha, as consequências a gente tem que colher. E essas consequências não são Deus que coloca sobre a nossa vida. Essas consequências, elas vêm porque foram nós mesmos que plantamos. Então, se a gente planta, um dia a gente vai colher. Agora, é claro que a Bíblia diz que Deus ele é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus ele não aprova a prática do pecado. Quando Deus ele falou para Adão e Eva que eles não comessem, era porque Deus não queria que eles comessem para o próprio bem deles. Quando Deus diz que nós não devemos praticar algo que desagrada a Ele, é porque isso vai trazer para nós tristeza, sofrimento, e isso vai lhe causar dor a Ele. Quem sofre com isso não é só o ser humano, é o próprio Deus. Porque Deus sabe, quando nós fazemos escolhas erradas, essas escolhas ela vai trazer para a nossa vida consequências. E daí em diante, o maior objetivo do pecado é nos afastar de Deus. E é isso que Deus ele não aceita. O pecado ele é miserável, desgraçado. Ele quer afastar o ser humano de Deus. Ele quer atribuir a culpa do sofrimento, a culpa dos males, a culpa de tudo que acontece de ruim a Deus. É isso que o pecado faz, é isso que Deus ele não aceita. O pecado, ele mancha o caráter de Deus. O pecado, ele mostra um Deus que não é um Deus que a Bíblia apresenta. É isso que o pecado faz. Então, meu amado, entenda uma coisa, Jesus te ama. Ele está te chamando. Eu não sei até quando você vai relutar em abrir o seu coração ao chamado de Deus. Mas eu quero dizer aqui para você, em nome de Jesus, eu estarei orando por essa decisão, para que você volte para os braços do Senhor, enquanto a porta da graça está aberta. Esse mundo não tem nada de bom para oferecer. Deus ele entregou o seu próprio Filho. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a maior profecia, aonde a primeira profecia, mostrando que Jesus um dia iria nascer da Virgem Maria, e de que um dia Jesus, ele iria morrer na cruz do Calvário para salvar todos os seres humanos. Jesus te ama. Ele não veio a esse mundo em vão. Ele veio porque Ele quer salvar você. Ele quer que você volte para os seus braços de amor. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Eu estarei orando por você, estarei orando por essa decisão. E agora eu quero orar mais uma vez. Ore junto comigo nesse momento. Permita que o Espírito Santo ele possa tocar em seu coração e você possa tomar uma decisão enquanto a porta da graça está aberta. Pai Santo, maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio de saber que nós servimos a um Deus poderoso, maravilhoso e um Deus amoroso. Nos ajuda a voltar para os teus braços de amor. Nos ajuda a entregar a nossa vida ao Senhor sem reserva. Nós te suplicamos que o Senhor quebra o nosso coração de pedra e transforme um coração de carne. Nós te rogamos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua família e até a próxima mensagem. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.